um nome para intitular essa palestra e Encontrei a Conexão, porque eu acho que é o que falta em todas as operações que eu pego. Hoje a gente atende mais de 100 operações de mobilidade elétrica no Brasil, então a gente tem experiência de sobra, know-how de sobra para falar sobre estrutura, funil de captação para lojas de mobilidade elétrica, desde lojas que vendem 20, 30 motos a lojas que vendem 100, 150 motos por mês, e todas têm algo em comum: é o processo de aprendizado de uma loja antes de entender conexão com a audiência e depois de entender conexão com a audiência. Eu acho que é sobre isso, é sobre gerar movimento. Quando a gente entende que conexão é movimento, a gente busca sempre entender com quem a gente está falando para depois ofertar qualquer produto que essa pessoa necessita. Passando aí. Quem vai passar para mim aí? Vai, irmão. Aí foi. Quando você bateu a meta mês passado, você sabe por que você vendeu, por que você bateu essa meta? Ou se você não bateu essa meta, sabe por que você não bateu essa meta? Você sabe qual foi o motivo da sua não venda? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai desconstruir todas as etapas da venda antes da venda. Antes dessa pessoa chegar na loja ou chegar no WhatsApp, ela já foi abordada, conectada por um conteúdo ou por uma chamada que já vendeu para ela inicialmente. Eu gosto de falar que ninguém compra scooter elétrica por comprar scooter elétrica. A gente vai falar isso um pouco mais para frente, alguns slides ali. A pessoa não compra a scooter elétrica por comprar a scooter elétrica, ela compra o resultado que aquele produto vai gerar na vida dela. Qual o resultado? Liberdade, mais tempo com os filhos, poder não pegar o ônibus, não pegar Uber, poder levar a filha para a escola, ter um tempo de deslocamento mais curto, poder ir e vir. Um casal que só tem um carro, poder ter um outro meio de transporte. É essa transformação que a gente vende. Quando a gente pensa nessa pessoa, a gente se conecta com ela primeiramente, a gente sabe qual é a narrativa certa que a gente vai usar para gerar essa conexão e depois gerar a venda. Tá? Passando aí. Geralmente a gente tem essa montanha russa em várias operações, né? É comum, antes da gente ter essa fase de aprendizado, entender as métricas, é uma montanha russa de janeiro vender muito, fevereiro nem tanto, março muito, junho esquece, pior mês, julho também devagar, aí volta a vender mais em novembro, final do ano, e depende das oscilações do mercado. Só que uma coisa que eu quero deixar claro: não dá mais para depender das oscilações do mercado, porque o mercado está mudando. Antigamente era um mar azul, não tinha loja, antigamente não tinha concorrência, hoje em dia tem. O que a gente faz frente a isso? Sendo que em cada esquina abre uma loja nova. O seu Zé das Couves, que antes tinha uma padaria, tirou os pães e botou 2 scooter elétricas, vendeu as 2, comprou mais 5, depois montou a operação dele, vende 10 scooters e já compete com você. Você vende a X12 e ele vende o mesmo modelo, um modelo semelhante, R$2.000 mais barato. E como competir com ele? Como competir com preço? E a gente compete com preço gerando movimento e conexão. Porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. As pessoas têm dores, necessidades individuais. E quando a pessoa da venda, o vendedor, o operador entende essa necessidade e dialoga com a vida dessa pessoa, é muito mais fácil concretizar a venda. Muito mais fácil, muito mais simples. Então a pergunta que a gente tem hoje... Pode passar. A afirmação que a gente fica é: a gente não tem um problema de venda, a gente tem um problema de conexão. Então o problema que a gente tem aqui não é apenas de pegar o cartão, a pessoa pegar o cartão dela, tirar o dinheiro da carteira e pagar o produto. Não. O problema que a gente tem aqui é antecedente a essa ação dessa pessoa de pagar o produto. O problema é a conexão que não aconteceu antes disso. O problema é que a gente não entendeu o lado da Dona Maria, que estava buscando uma scooter elétrica, que estava conhecendo esse mundo e como ela ia comprar o produto. Para quê? Para se deslocar
4 quilômetros da casa dela para poder ir no supermarket ali, fazer as comprinhas dela e voltar para casa. A gente não entendeu isso. Por isso não se conectou com ela antes da venda, e por isso a gente perdeu a venda. Porque venda é conexão, sempre será conexão. Não adianta a gente fazer um funil elaborado de tráfego, ter remarketing, fazer públicos lookalike, públicos semelhantes, baseados em lista de e-mail, fazer e-mail marketing, campanha no Google, YouTube, TikTok, multiplataformas, omnichannel, se a essência do marketing não for empregada na estratégia do funil de vendas. Qual que é a essência do marketing? Marketing, a mercadologia, ela é uma ciência que estuda o movimento das pessoas na hora da compra. E principalmente, ela não estuda o dinheiro, ela não estuda simplesmente a economia, não. Ela estuda o dinheiro na mão das pessoas, e por que as pessoas movimentam o dinheiro entre si. E qual que é o motivo dessa movimentação? É simples. O motivo dessa movimentação é necessidade ou interesse. É basicamente isso, tá? Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, porque não é o mesmo rio e não é a mesma pessoa. Heráclito de Éfeso. O que isso significa? A gente nunca vai falar com a mesma pessoa 2 vezes, porque quando mesmo, vou dar um exemplo aqui, simples, tá? A gente falou com uma pessoa um mês, no outro mês a gente fala com ela de novo, capta ela de novo para o nosso funil, desenvolve uma conversa com ela. O que acontece? Não é a mesma pessoa. Por quê? Porque a consciência dela a respeito do produto mudou. Ela provavelmente foi bombardeada por outras campanhas de marketing, ela provavelmente entrou em contato com outras empresas e a visão dela sobre o produto mudou porque ela mudou como pessoa. E a retomada da venda é diferente. Porque quando a gente retoma a venda falando com aquela pessoa de um mês atrás, a gente não tem a mesma efetividade falando com a pessoa hoje. Então, a oportunidade a gente só tem uma vez. É mais difícil, escutem bem, é mais difícil, a taxa de conversão é muito menor numa repescagem de um mês do que numa repescagem de 2, 3, 4, 5, 7 dias. É muito mais fácil vender no remarketing de um mês do que vender no remarketing de 3, 4 meses, por conta da dinamicidade do mercado. O mercado é dinâmico, por conta do número de concorrentes que existe no mercado. Então, se uma pessoa não comprou de você, lute para que ela compre no máximo 7 dias. Porque se você perder ela em 7 dias, provavelmente vai ficar mais difícil lá na frente você fazer a venda. Eu não estou falando contra o remarketing, pelo contrário, a gente faz campanha de remarketing, a gente faz campanha voltadas ali internamente no comercial para repescar ali, isso é normal, tem que ser feito. Mas estou falando que a agilidade é a gente não perder o fluxo do rio, porque o mercado é um rio e ele está sempre em movimento. Então, quem entende essa correnteza que o mercado consegue identificar os momentos certos para a gente atrair o público certo. Tá? Isso aqui é um exemplo de funil. Tá? Eu queria falar sobre funil e depois falar sobre ICP, que eu acho que a nossa conversa aqui vai girar muito mais sobre funil e público, e mais sobre público do que qualquer outra coisa. Não quero falar sobre as coisas básicas do tráfego que não são pertinentes para a loja. Eu quero falar sobre operação e o que a gente pode agregar para a visão de quem está à frente da operação. Tá? Basicamente, o funil é feito de 4 a 5 etapas. Etapas básicas. A gente tem um topo, um meio e fundo de funil. No topo de funil, é como se for, eu gosto de brincar assim. Antigamente, olha só, vou falar sobre a minha vida aqui. Antes de eu me casar com a minha esposa maravilhosa que está ali na frente, a Maria Luísa, antes de eu me casar com ela, eu busquei entender sobre ela, eu busquei conhecê-la. A primeira coisa, a gente estava na igreja, a primeira coisa que eu levantei e falei assim, pessoal, vamos falar aqui, comida favorita. Primeiro dia que eu conheci ela, não conhecia ela de fato, e eu fiz todo mundo falar qual era a comida favorita, eu também falei a minha, para eu entender qual comida que ela gostava. Qual que era o prato favorito dela? E eu entendi isso. Quando eu entendi isso, ela falou, frango com quiabo. Eu falei, não, o meu também é frango com quiabo. Eu também amo. Meu Deus do céu, frango com quiabo é o meu prato favorito. O meu almoço de domingo é frango com quiabo. E realmente era. Aí está o momento da atração. É quando você identifica interesses semelhantes.
Você tem um produto interessante, sua empresa é interessante e essa empresa também tem um produto que interessa ao público. Isso é atração. Quando a gente fala de atração, aí teve um outro momento. Quando eu conheci a Malu, eu convidei ela para ir no cinema depois. E aí tá a captação. Convidei ela para sair, a gente foi pro cinema e a gente assistiu um filme que eu nem me lembro qual era o filme, não estava nem prestando atenção no filme, né? Se é que você me entende. Depois a gente foi para a qualificação, a gente se conheceu melhor e a gente acabou namorando, noivando e casando. E aí a retenção aí que é importante, a gente reter o cliente na base. Então eu falo que a relação... Ainda bem que pulou a conversão. É isso aí. A relação comercial é como se fosse uma relação matrimonial. Então, a simplicidade disso é a gente entender cada etapa, cada conteúdo, o que a gente tem que fazer em cada conteúdo. É a maneira como a gente apresenta o produto para quem a gente não conhece. E, principalmente, a gente quer que essa pessoa conheça a gente. Mas, pessoal, é muito egoísmo. A gente querer conhecer, que a pessoa conheça a gente e não conhecer a pessoa. Eu acho que é incabível isso. Quando eu fui conhecer uma grande operação de marketing, chamada Adventure, do Rafael Avelar, que é um grande marqueteiro, foi um mentor, um professor meu, numa MBA que eu fiz. O Rafael Avelar, ele chegou para mim e falou o seguinte: cara, a gente na nossa operação, a gente tem uma antropóloga. Eu falei, cara, antropóloga? Como assim antropóloga? Quem é essa pessoa? O que ela faz nessa operação? Simplesmente, antropólogos, eles estudam a ciência humana, eles estudam como o ser humano funciona, cultura, a história humana. E ele falou o seguinte: não, ela estuda o nosso público para que a gente conheça cada face do nosso público, como cada público funciona, como cada, que ele chama de cohort, como cada parcela do público, cada segmento do público se comporta e nomeia esse público com base em características semelhantes. Então, eles deram alguns exemplos de campanhas que eles fizeram, e uma que eu achei muito interessante, de um produto vegano. Eles criaram um público que não era vegano, mas consumia produtos veganos, que era um público de 35 a 45 anos, que tinha um interesse muito grande na parte de ecologia, na parte de natureza, e eles conseguiram vender para esse público numa campanha de ROI 30. Isso é muito interessante quando a gente fala de lançamento, quando a gente fala de desenvolvimento, de estratégia. Conhecer o público é conhecer como nós vamos nos conectar com as pessoas. Passando aí. E eu dei um exemplo aqui. Nem todo movimento é o mesmo. A gente tem movimentos de interesse e de intenção, de interrupção e de intenção. Quando a gente está fazendo campanha na Meta, por exemplo, a gente capta as pessoas baseadas no interesse. Se ela tem interesse público de produto, ela vai ver um conteúdo nosso, não conhece produto, não está pesquisando a compra, vai clicar no botão, vai para o WhatsApp e a gente começa a negociar com ela. É assim que funciona. Ou vai clicar, vai preencher um formulário e a gente começa a negociação a partir disso. Na intenção, não. Ela digita, ela viu o anúncio numa rede social, ou viu um outdoor, no anúncio offline, e ela vai para o Google pesquisar e encontra a gente. A grande questão aqui não é o movimento que ela faz, é o porquê que ela faz e quem é essa pessoa que está fazendo. A gente dá um exemplo aqui da marca. Então a marca ela não estava procurando, o conteúdo cria o desejo, planta a marca no coração da marca. Antes de ela precisar do produto, ela entende que precisa do produto, ou seja, a necessidade dela não estava nem iminente ainda. Então esse que é o desenvolvimento do marketing. A gente não está falando de necessidades já pré-estabelecidas, está falando de necessidades que nem existem. E a gente cria a necessidade, a gente cria o movimento. E esse movimento faz a marca entender que ela precisa. E depois que ela entende que ela precisa, ela corre atrás. Ela se conecta com a marca. Então, aí está o movimento de intenção. Pode passar, por favor? E aí a diferença entre público-alvo e ICP. ICP significa Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal. É o desenvolvimento
do estudo do público-alvo de forma mais aprofundada. Eu vou dar um exemplo muito forte disso aqui, voltada para quem a pessoa é como pessoa mesmo, qual foi a história dela antes de qualquer coisa. Por exemplo, aqui é uma planilha com o público-alvo. Geralmente em reuniões, gerente tem... Levanta a mão quem é gerente aí, gente. Levanta a mão. Aí, ó. Galera que participa de reuniões de relatório, né, método de marketing, aí geralmente a gente discute muito sobre público-alvo, né? Pô, qual que é o público comprador e tal, a gente faz esse desenvolvimento. Agora, ICP já é algo mais aprofundado, que eu quero provocar em vocês esse desejo de criar ICP ao invés de criar público-alvo só. A partir de agora a gente vai entrar nas reuniões e vocês já vão ter ICPs pré-estabelecidos, tá? E, por exemplo, público-alvo, de 30 a 60 anos, classe B e C, homem ou mulher, que querem economizar. Um exemplo de público-alvo clássico que a gente usa em mobilidade elétrica aqui. ICP, uma pessoa, Marta, 54 anos, mora a 4 km da loja, ela odeia gastar combustível, tem apenas um veículo, é casada, então ela tem esse contratempo, ou seja, ela não consegue desenvolver. Por exemplo, discute com o marido e fala assim, o marido sai com o carro e ela fica sozinha em casa, ela não tem como sair de casa, então ela compra uma unidade elétrica por conta disso. Pesquisa durante a noite no celular e ela quer liberdade, mas ela tem medo de errar na compra por conta do marido. Isso é ICP. Isso é extraordinário. Para uma campanha, por exemplo, isso é extraordinário. Passando, vou dar um exemplo interessante sobre isso. Se a gente fosse falar, isso aqui é incrível, se a gente fosse falar sobre público, desenvolver um público. Marcelo, homem, brasileiro, nasceu no sudoeste do Brasil, no sudeste do Brasil, tem mais de 50 anos, é artista e cantor. São iguais, pessoal? O que vocês acham? Eles são iguais? Um é o pai do Marcelo Gosta, outro é o Marcelo D2. Não tem nada a ver um com o outro. Se você pensasse no Marcelo, quem que você pensaria aqui? Isso é ICP. Quando a gente fala de um lugar mais profundo, no desenvolvimento de técnicas de marketing, a gente está falando disso aqui. A gente identificar quem é o nosso público antes de tudo. Como ele é igual o Globo Repórter. O que ele come, como ele pensa, quando ele vai no banheiro, quando ele dorme, quando ele mexe no celular. É estudar cada etapa do comportamento individual do público. E aí a gente encontra os melhores momentos para a gente poder atacar em campanha de marketing. Basicamente é isso. Pode passar? São dois Marcelos, o mesmo nome, a mesma idade, a mesma região, vidas completamente diferentes. Se a gente vendesse com base em idade, região e gênero, a gente não ia ter essa assertividade. Então nunca é com relação a isso. Embora a gente desenvolver campanha, por exemplo, a gente pode ter a sorte, como a gente falou lá no início da nossa palestra, de encontrar esse público. A gente pode ter a sorte de realmente ter uma campanha assertiva no momento. Mas ter a conexão real é só através desse tipo de conhecimento. É só através desse tipo de desenvolvimento. Pode passar. Uma frase aqui do Theodore Levitt, Harvard de 1960, ninguém quer uma broca, todo mundo quer o furo. Exatamente sobre isso. Ninguém quer uma escuta elétrica. As pessoas querem o que a escuta elétrica proporciona. A Marta quer o que faz a vida dela ser melhor. Mais econômica, mais livre, chegar em casa cedo, curtir melhor a família, não depender de transporte público, ter menos estresse, ter uma saúde psicológica e emocional melhor. E é isso que a mobilidade elétrica proporciona. E a gente não sabe qual é o impacto que o produto que a gente tem nas mãos tem, realmente. Nós temos um produto, eu gosto de falar sobre isso, por que a gente decidiu lá na Uslab nichar de mobilidade elétrica. Hoje na UD, a gente tem uma operação que tem 20 pessoas com a gente, trabalhando com a gente, tem 20 colaboradores, a gente tem 3 squads, cada squad com 5 gestores de tráfego, a gente tem analista de dados, a gente tem uma equipe de marketing completa,
E por que eu falo que eu decidi nichar para a mobilidade elétrica? Não só pelos resultados, mas porque a mobilidade elétrica é uma forma conceitual, uma forma incrível de democratizar a mobilidade. As pessoas que não têm condição financeira, por exemplo, para ter 2 carros, elas podem ter um veículo elétrico que não precisa CNH nem emplacamento, não tem burocracia e podem ter a vida completamente transformada por conta disso. A mobilidade elétrica é o produto mais democrático com relação à mobilidade que a gente pode vender. Pode passar. Então, 70, agora um dado sobre a meta, tá? Olha que interessante, a gente falando sobre o volume de criativo. Quem é gerente aí sabe que a gente cobra muito volume de criativo, né? No mínimo 8 criativos no início do mês, depois 8 criativos no final, para começar, gravou errado, grava de novo, Karina volta lá na loja para gravar, exatamente isso, só que um desenvolvimento feito na Meta, uma pós-atualização da Andrômeda fala que é melhor ter 5 ângulos verdadeiros diferentes do que 50 cópias iguais ou quase idênticas ali do mesmo criativo. Então é melhor você ter 5 ângulos narrativos de conteúdos diferentes do que 50 cópias do mesmo conteúdo. Hoje em dia é isso que está funcionando. Porque gerar cópia, pessoal, todo mundo gera. O que você fez de bom hoje, provavelmente, espera um pouquinho, daqui a 2 semanas alguém vai te copiar. E agora, às vezes é uma loja da tua própria rede. Às vezes, Marcos, é cara aí. E vai olhar para o teu conteúdo e vai copiar o teu conteúdo. E aí, esquece. Se você tem o desenvolvimento para criar narrativas novas e diferentes, baseada no conhecimento do seu público, esquece. Ninguém vai, pode até te copiar, mas ninguém vai copiar esse conhecimento que você tem. Não é replicável. Quem consegue criar narrativa, quem consegue entender o público, quem consegue, por exemplo, explorar um novo cohort, uma nova camada da audiência que ninguém explorou e vender para um público que ninguém nunca vendeu, não tem réplica que faça parar essa operação. Essa operação bate as metas todos os meses. Por que eu falo isso? É algo irreal? Não, eu já vi acontecendo várias vezes. Eu já vi acontecendo com várias lojas diferentes. Fora e dentro da Motochef. O segredo está aí. As pessoas vão esquecer o que você disse, mas nunca vão esquecer como você fez elas se sentir. Tudo está aí. O segredo está aí. O segredo está em como nós vamos impactar de tal forma as pessoas que vamos gerar no coração delas um sentimento genuíno, de realmente transformação, de realmente, cara, minha vida está mudando. Então, não importa o que você diga, a única coisa que importa é como o seu cliente vai sentir antes e depois da venda. É isso que importa. Também não é interessante você vender mal, porque quando você vende mal, você perde 5 clientes. 5 clientes que poderiam ser indicados para a tua empresa não vão ser indicados, ou seja, você vai ter um detrator na tua operação. Toda operação você tem detratores, neutros e promotores. E aí está importante se você gerar uma campanha de NPS, uma campanha de satisfação. Você precisa entender dentro da tua operação quais são os clientes que estão mais insatisfeitos. Para quê? Para você nunca mais vender para pessoas parecidas com ele. Isso aí eu ouvi do Kaiser. O Kaiser, né, foi dono por um tempo da Bripe. Ele é amigo da minha família lá em Minas, ele é de governador Valadares também. E aí ele falava o seguinte, cara, eu identifico detratores, não é pra eu pedir perdão pra eles. Ah não, me perdoa, cara, desculpa aí. Alguma coisa aconteceu e tal. Porque, cara, ele pode ser um detrator porque ele é um mala. É que tá, ele é um mala, ele pode ser um mala. Simplesmente porque, cara, um dia caiu um armário no dedo dele, já tinha comprado a moto com você, e voltou na loja puto, porque caiu um armário no dedo dele, ele bateu a moto por algum motivo e falou, não, ó, essa moto aqui é uma merda e tá. A questão aí, a gente, obviamente, vai ser super solícito com essa pessoa, a gente vai ser super carismático com essa pessoa, tentar abraçar e por ela, mas tem que identificar o perfil para focar
com pessoas diferentes dessa pessoa. E aí a importância de identificar os promotores. Qual é o perfil dos promotores dentro da operação? Quem são os clientes que você venderia para eles 2, 3, 4, 5 vezes, se possível? Esses são o marco inicial para o desenvolvimento do ICP, do índice de cliente ideal. Pode passar? Então, a fórmula da meta batida é essa aqui: tráfego certo, comunicação assertiva, processo comercial e, na ponta, análise de dados baseada em métricas. Então, isso é a conexão em escala e que, na ponta, gera previsibilidade. Imagina você acordar no dia 1 do mês que vem, tendo a certeza de quantas escutas você vai vender baseado nas métricas que você tem hoje. Você tem métricas suficientes para fazer uma projeção de crescimento por mês, de 5, 6% ao mês, por exemplo. É isso que essa estrutura aqui gera. Só que o que acontece? A culpa sempre é do tráfego, a culpa sempre é do Gabriel. Eu vou te falar, velho. Eu tô no ninho de cobra aqui, mano. Tô sentindo. A galera me liga, aí, chefe. Pô, tá chegando lead nenhum. Falei, que isso, chefe? 9 horas da manhã. Não, chefe. Chegou 5 leads só até agora, 9 horas da manhã. Falei, chefe, calma, o dia não acabou ainda, chefe. Calma, me ajuda a te ajudar. A grande questão que eu quero dizer aqui, essa briga entre comercial e marketing, ela sempre vai existir. Mas ela acaba num momento onde a gente entende as métricas e os processos comerciais. Quando a gente tem isso desenhado e consegue medir isso dia após dia, a gente tem um controle maior e uma conexão maior. Então, antes da gente ter conexão com as pessoas de fora, com os clientes, a gente precisa ter conexão interna. Isso vem de cultura comercial, de processo. Então, essa conexão interna que a gente tem, sendo um time, faz com que a gente chegue ao próximo nível e tenha previsibilidade, que é o que todo mundo quer aqui. Pode passar. Sorte vem de uma vez, conexão vem de todo mês. E aí a pergunta que fica, pode passar mais uma vez? A marca, que é o nosso ICP, já está procurando uma loja para comprar o produto. A pergunta é, de quem ela vai comprar a scooter elétrica dela? Então eu fico por aqui, eu fico com essa pergunta. Tá? Eu quero agradecer mais uma vez